Para você se conectar lá no YouTube, no nosso canal tem conteúdo diferente do incrível Hulk, o jogador do Galo que pode chegar ao 100º gol pelo clube. Faltam 2 na contagem e o adversário do Atlético é o Tombense. Ao vivo na sequência, Clássico Paulista Sansão. A gente fala de Botafogo e Corinthians, a volta do Endrick para o Palmeiras e Clássico Carioca. Tem Fluminense e Vasco na tela da Band, não vai perder. As informações do Rubro Negro com o Pedro Henrique Torre, que também está conosco aqui no Sport Center. Então, Mengão amanhã, mais uma vez fora do Rio. É isso, Pedro? É isso aí. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você também, Donan, Marra, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Esse campeonato carioca itinerante, né? Não para nem um pouquinho. Então, o Flamengo vai a Aracaju para disputar essa partida. Mais um jogo do Campeonato Carioca, colocou toda a agenda em dia, né? No último sábado de Carnaval, venceu o Volta Redonda por 3-0, naquele jogo que ainda estava atrasado da terceira rodada. O Flamengo tinha ido para os Estados Unidos, então tá tudo certo agora. O Flamengo tem 15 pontos, está a 2 do líder Fluminense, então 2 pontinhos de distância. De repente, o que pode acontecer no Clássico hoje, o Flamengo com uma vitória amanhã pode até alcançar a liderança. Então o Flamengo fica nessa expectativa, não vai ter o Vinha ainda para essa partida contra o Bangu, já que o Vinha foi liberado para acompanhar o nascimento da filha Faustina lá na Itália, deve voltar até o fim dessa semana, e aí sim, na terça-feira contra o Boa Vista no Maracanã, ele deve fazer a sua estreia com a camisa 17 do Flamengo, deve ser essa, tem essa a expectativa. Além disso, o Pulgar está suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Alan deve ser o substituto, treinamento agora pela manhã no Ninho do Urubu, é o Tite definindo a equipe, pode ser que ele mescle mais uma vez, para, enfim, a questão física também é importante nesse início de temporada, alguns testes que ele está fazendo também, ajustando, fazendo um refino ali na equipe nesse início de 2024, lembrando que no último jogo no Maracanã, ele jogou com a dupla considerada reserva, esse luxo, reserva, né, Bruno? Bruno Henrique e Gabigol, então pode ser que voltem agora Everton, Cebolinha e também o Pedro nesse jogo contra o Bangu, como você bem disse, em Aracaju, amanhã, 21h30. É isso, Pedro, valeu, realmente é um luxo mesmo para os rubro-negros. Certamente vai ser assim, não é, Pedro? Exatamente. Tudo bem, Bruno? Mais uma vez aí, um abraço a todos. O Flamengo está perto de seu povo, como se diz aqui atrás na Gávea, onde quer que esteja, né? O clube mais popular do Brasil. E agora há pouco, o time treinando no Ninho do Urubu, saiu agora uma informação do Flamengo. O Flamengo divulgou oficialmente aí que o Alan e também o De La Cruz ficam fora dessa viagem para Aracaju, não vão enfrentar o Bangu por motivos distintos. O De La Cruz ele está ainda com algumas dores no ombro direito, resultado de algumas pancadas, umas quedas até que ele sofreu na partida contra o Botafogo, o Clássico. Chegou a ser em algum momento dúvida para o jogo contra o Volta Redonda no último fim de semana, mas ele disputou a partida contra o Volta Redonda, saiu ali mais ou menos com 15 minutos do segundo tempo. O Tite até explicou que era uma situação de condição física, etc. Então, não sente algumas dores ainda, nada que preocupe, mas vai ficar fora por precaução dessa partida contra o Bangu. E o Alan, a questão de reequilíbrio físico, enfim, um trabalho mais específico que o Flamengo vai fazer com ele, vai ficar fora por um período de 12 dias, então não enfrenta também o Bangu. Complicado é que o Pulgar está suspenso, então o Alan muito provavelmente seria o seu substituto, fica fora também. Aí fica a questão ali de contar com o Igor Jesus, seria uma opção, um garoto também, Ryan Lucas, agora depende mais do Tite, ou enfim, se ele quiser inovar com uma outra opção ali. Então o Flamengo perde ali os seus 2 volantes, e o Thiago Maia seria também uma outra opção, está à parte no Ninho do Urubu, porque negocia a saída ainda para o Internacional. Então o Flamengo, com essas opções nesse momento aí de garotos,
para substituir o meio de campo ali. É o período de testes, né, Bruno? De temporada. O Flamengo que é o segundo colocado, 15 pontos na Taça Guanabara, 2 atrás do Fluminense. Notícia ruim envolvendo principalmente o De La Cruz, mas como você disse... Flamengo faz última exigência para vender Thiago Maia ao Internacional. Fala torcedor do Mengão, já aproveita e deixa seu like para não perder as principais notícias. O volante Thiago Maia está prestes a deixar o Flamengo, pois perdeu sua posição na equipe de Tite e não está previsto para integrar o elenco do rubro-negro carioca em 2024. A probabilidade é de que ele não permaneça no time carioca, mas há algumas questões a serem resolvidas para definir seu futuro ainda nesta janela de transferências. Bastidores indicam que negociações estão em andamento para que o volante acerte com o Internacional. No entanto, o Flamengo entrou em contato com o Lille, da França, que detém parte dos direitos econômicos de Thiago, buscando obter uma parcela maior do montante, conforme apurado pelo jornalista Vene Casagrande. Apesar de ser titular na última temporada, o jogador viu sua participação diminuir este ano. Com Pulgar sendo titular absoluto no meio-campo do Flamengo e Alan ressurgindo na equipe carioca, ele não tem sido aproveitado. Segundo informações do UOL Sport, o jogador reconhece que não está nos planos do rubro-negro carioca no momento e expressa o desejo de ter mais oportunidades e jogar em outro time. Juntamente com ele, o lateral direito Matheus França está próximo de deixar o Flamengo. Ambos devem concluir suas saídas da equipe nesta semana, encerrando as prolongadas negociações. Outra situação em andamento no clube é a saga envolvendo Léo Ortiz. O dirigente Marcos Braz abordou a situação do atleta, confirmando que o jogador está em negociações e pode deixar a equipe nesta janela de transferências. Ele revelou que nos bastidores estão sendo discutidas algumas situações, indicando que internamente o caso já está sendo resolvido e o negócio pode ser definido em breve. O Thiago Maia está nesta esfera de negociação de quando a gente precisa contratar um jogador. Quando a gente vende, tentamos buscar o melhor número possível, a melhor possibilidade para o Flamengo, iniciou. Às vezes isso exige alguns pontos contratuais que travam e você trabalha diariamente para ir destravando. Eu acredito que as coisas irão acontecer, finalizou Marcos Braz. Em meio a essas movimentações, aguardamos ansiosos pela resolução dessas negociações. Fique atento para mais atualizações. Se gostou das informações, não se esqueça de deixar o like.